Começou então, gente. Estamos começando o nosso primeiro Sul Laser Cast. E para começar essa história, nada melhor do que as pessoas que começaram, que estão ali, sabem desde o comecinho todos os detalhes para contar pra gente. Tudo bem, Carol? Tudo bom, Lê? Tudo bem, Júnior? Tudo jóia, tudo bem. Preparados? Vamos começar? Vamos jogar essa história pro mundo? Só você aí pra me tirar dessa. Então, contem pra mim o que é a Sul Laser e como que foi o início dessa história. Então, a Sul Laser hoje é a maior empresa de equipamentos médicos e estéticos do Brasil, mas nem sempre ela foi assim, né? Ela começou de um sonho de 2 irmãos, junto com o nosso pai, e a gente foi traçando objetivos. E ela foi crescendo para chegar onde ela está hoje. Eu lembro do meu irmão me dizendo, eu já trabalhava numa equipe que trabalhava com equipamentos médicos, e depois que eu voltei da Inglaterra, ele falou para mim, olha, eu acho que chegou a hora de você ter a tua própria empresa. Aí eu até falei para ele, mas como? Porque a gente não sabia como ia fazer. Sim. São equipamentos muito caros. Ele falou, eu vou continuar trabalhando onde eu trabalho, no banco, para a gente ir injetando dinheiro e fazendo esse negócio crescer. E aí foi assim. E aí? Foi mesmo. Bom, é difícil contar essa história, mas é uma história muito emocionante que traz muito resultado, né? Muito amor envolvido nesse negócio, muitas coisas que lembram pessoas muito importantes da nossa vida e a gente criou um laço muito grande também. Então, começou mais ou menos assim mesmo. A Carol estava morando na Inglaterra e aí ela voltou de viagem. Desculpe, pessoal. A gente não estava num momento melhor financeiro da nossa história, né? O meu pai tinha uma condição muito boa no passado e a gente tinha passado um momento conturbado ali. A Carol foi morar na Europa, um pouco antes eu tinha ido morar na Nova Zelândia, onde também peguei algumas bagagens lá, comecei a minha vida lá trabalhando em diversas coisas e comecei a dar uma direção de vida mesmo, onde eu mudei de adolescente para adulto ali, isso trouxe uma bagagem muito legal. Aí, sentado no sofá de casa... Começa... Literalmente, sentado no sofá de casa. Batendo um papo, a Carol, tem um negócio muito legal, que são as máquinas de alta tecnologia, eu conheci lá na Europa, vi, funciona, é muito bacana. A área de fisioterapia, no modo geral, ela não é muito rentável. Sim. Assim, a gente vê que o profissional não é muito bem reconhecido nesse... né, fazendo pós-trauma, é difícil fazer uma rentabilidade boa. E aí eu falei, Carol, a gente vai ter que buscar uma outra saída. Ela falou, eu vi esse projeto, vi uma coisa nesse sentido, só que não existia locação. Né? Não existia locação. Então, existia só as máquinas. Aí, Carol, mas quanto que são essas máquinas? Poxa, é um valor altíssimo e fica inviável de comprar para abrir uma clínica e fazer... Poxa, e se a gente pensasse num modelo de parceria, né? A gente vai, leva a máquina até o cliente e faz essa parceria, cobra um percentual. Então, a Sul Laser começou assim. Ela não começou alugando, né? Ela começou em parceria. E isso foi uma loucura, porque parceria em todos os lugares. A Carol viajou muitas noites, muitas madrugadas. Na época não era, no nosso momento atual agora são barreiras aí políticas, etc. Mas na época tinha caído barreiras em Santa Catarina. Nossa. Então... Cheguei a ficar 16 horas 16 dormindo horas. nas estradas, porque não tinha como passar, eles liberavam uma pista, aí passava 1 hora, depois limpava 1 hora. Então, eram horas de estrada. As pessoas passavam horas dormindo nas estradas. Exato. Para levar a máquina até o cliente lá, atender os pacientes do cliente, fazer essa parceria, cada um ficava com uma parte ali do projeto e foi aí que começou a surgir, quando a gente viu que estava estrangulado para crescer mais, né? Poxa, não conseguia achar tantos profissionais para fazer esse desgastante, né? Que é o carro de ida e vinda, ir para Florianópolis, ir para São Paulo, ir para vários lugares do Brasil, várias cidades próximas aqui, fazer parceria. A gente pensou, não, vamos escalonar esse negócio, vamos começar a alocar. E daí foi aí que surgiu a ideia da alocação. Que a gente foi, enfim... Compramos mais uma máquina e colocamos para alugar, contratamos motoristas e aí a gente mesmo começou a fazer e foi desenvolvendo esse negócio aí.
O negócio no começo era basicamente a gente, né? Isso. Eu, meu pai e o Júnior. Então, assim, a gente entregava, a gente executava, a gente corria atrás do cliente. Tudo éramos nós que fazíamos. E a gente ainda tinha a nossa clínica. Então, a gente ainda administrava a nossa clínica. E aí foi bem o que o Júnior disse. A gente não tinha como se multiplicar. Aí, um dia, também sentado no sofá de casa, a gente deu o nome para o nosso negócio. Porque até então era a empresa da Carol, a empresa do Júnior, a empresa do seu Alberto. E ela não tinha uma identidade. Aí nós criamos a identidade, o Júnior tinha um amigo que desenvolveu a logo para nós. Assim, a gente mais ou menos falou o que queria, ele desenvolveu. Meses depois a gente precisou da logo, o rapaz já estava, acho que, preso, não sei. Meu Deus! Na verdade, foi indicação de um colega. Não era um amigo do Júnior, era de um amigo, enfim. E a gente não tinha matriz da logo, aí alguém teve que refazer essa logo. Para nós ali, todo o custo era muito importante, né? Era mais caro essa produção, esse material, essa identidade. Enfim, aí ele realmente, quando nós fomos buscar novamente a logo, já não tinha mais, já tinha ido contato. embora, tava na lixeira era já. um amigo seu do banco, né? Que ele falou, o cara, então... acho que o cara era tatuador, né? E daí o cara teve algum problema ali, que tatuou alguém que não podia. Tatuou a logo da Sulaser em alguém. Assim. Acho que tatuou menor. O cara tava, por um tempinho ali, ele tava guardado, né? Daí a gente acabou que teve que buscar outras alternativas, né? Mas, enfim, a gente também teve uma história muito legal, que foi como eu viajava, a Carol viajava, meu pai também viajava, nós éramos em 3, então a história era essa aí. A gente não ficava muito tempo sem área, né? Então, poxa, alguns clientes ligavam e davam um feedback ali, poxa, tentei te ligar 2, 3 vezes, não consegui e tal... Eu preciso, né, de resposta mais rápida. A gente entendeu a necessidade, lógico, né? As pessoas precisam de... E daí, poxa, a gente tinha um anjo lá em casa, uma pessoa muito importante para nós, que era a Marli, trabalhava conosco. Desde a época da minha mãe, ela cuidava da minha mãe no passado. E aí a gente falou, Marli, eu vou colocar um telefone aqui em casa e eu preciso que você atenda o telefone. Poxa, anote os recados para mim que eu vou ligando para você. Na época não tinha facilidade do WhatsApp, então as pessoas... A gente não tinha esse... Então, eu vou ligando para você, quem que me ligou, anota o telefone que eu vou ligando, vou dando retorno para poder vender mais locação. Enfim, e absorver ali as coisas dos clientes. E aí, poxa, só que ela era muito legal, mas ela tinha uma dificuldade muito grande de fala. Então, ela falava Sulaser, não tinha como fizesse. Eu falava, Marli, por favor, mas você tem que atender. Mas no final acabou até sendo muito legal, muito engraçado, porque na empresa mesmo... Nós atendíamos o telefone com o nome errado da empresa. Sulaser. E aí acabou que ficou ali por um bom período, dependendo da Marli, ela nos ajudou muito, ela anotava, seu Alberto, ligou tal pessoa aqui. Difícil era entender, né? Quando ela já não dava mais, assim, daí o recado, quando a gente chegava. Chegava em casa, né? Depois de 8 horas da noite, 10 horas da noite, ela anotava ali, a gente, poxa, não, vamos lá. E assim começou, daí, lógico, a gente entendeu que a necessidade de ter mais... um local, um prédio, enfim, para ter as máquinas, para guardá-las e ter pessoas lá. E aí começou aí a história da Sulaser, que é hoje. Mas a gente passou, né? Porque as pessoas olham o todo, assim. Eu vejo amigas falando, você é uma fisioterapeuta que deu certo, você é uma fisioterapeuta rica. As pessoas olham... por, né, ser um negócio com alto investimento, olham o todo. Mas ninguém sabe tudo que a gente passou para chegar até aqui. Quanto a gente teve que abdicar, quantas noites a gente não dormiu. A gente dormia numa casa que a gente tinha medo que roubassem as máquinas. O Júnior dormia uma noite, eu dormia outra. A gente fez um quarto para a gente dormir lá. De tamanho era o nosso medo, depois que o nosso pai faleceu. Então, assim... A gente teve momentos muito difíceis, a gente abdicou muito da nossa vida, né, para fazer o que a gente queria. A gente queria manter o padrão que a gente tinha na nossa adolescência, na nossa infância. Não foi fácil. A gente é muito determinado. Então, assim, nós compramos a primeira máquina, 6 meses depois a gente comprou a segunda. Ninguém conhecia a gente no mercado. A gente não tinha crédito, assim, com os importadores, porque eles não sabiam, mas quem são vocês, né? De onde vocês vieram?
Então, era tudo muito assim, ou taxa de banco, ou no à vista. E então, a gente teve que correr muito atrás. Só a gente sabe quão bom é, mas quão difícil é. Porque todo mundo olha para o negócio da locação e diz, não, é fácil, eu vou lá, compro uma máquina, contrato um motorista e pago uma parcela. Mas não é isso. Você tem gente na estrada com coisas tuas de alto valor, mas são pessoas que você é responsável por elas, Sim. né? Então, tem toda uma preocupação que essas pessoas tenham dormido bem, que elas estejam bem, que elas não abusem da velocidade, porque além da gente lidar com vidas, a gente lida com equipamentos, né? Então, assim, cansou. Hoje, nossos funcionários são terceirizados de transporte, mas mesmo assim, né, os poucos, graças a Deus, pouquíssimos acidentes que a gente tem, o Júnior foi até o local, o Júnior conversou com as famílias, o Júnior estava lá. Então, a gente nunca perdeu essa coisa do pessoal. Sim. Não, é a nossa empresa, são os nossos colaboradores, né? Então, a gente está à frente do negócio 100% do tempo, mesmo hoje tendo uma equipe enorme para trabalhar, porque antes o marketing éramos nós, a gente que decidia como é que ia ser, a gente que fazia, a gente não tinha nada, né? Éramos nós. Mas foi crescendo e a gente nunca quer perder isso de olhar para o outro, não só olhar para o nosso negócio. É muito importante, né? Essa operação, ela acontece para uma máquina ser entregue 7 horas da manhã em Caxias do Sul, para ser entregue em São Paulo, para ser entregue em Minas. A empresa roda 24 horas. Tem muitas pessoas acompanhando, operacionalizando isso. O pessoal do monitoramento, rastreamento de carro, rastreamento de máquina. Então, quer dizer, é um conjunto muito grande. Eu passei muitas madrugadas acordado, muitas, para isso acontecer, né? Chegar um sábado, que é o nosso fluxo gigantesco, de domingo passar o dia inteiro dormindo, porque tinha virado a noite trabalhando para operacionalizar 40, 50 entregas que ia acontecer ali no sábado. Então, enfim, a gente realiza muitas locações por mês. Então, tudo acontece. Acontece acidente, acontece máquina que quebra, acontece pessoas que se machucam, né? Já aconteceu. Graças a Deus, a gente sempre teve um bom respaldo com isso. Nunca perdemos ninguém. Isso, para nós, é o mais importante. É muito, até dentro da empresa, com todo o pessoal ali de pós-venda, o pessoal do suporte, que está envolvido diretamente nessa missão calorosa, né? Que nada pode dar errado, a gente tem hora para entregar. Então, quer dizer, algumas pessoas já chegaram para mim e perguntaram, puxa, teve um acidente ontem, né, Júnior? Teve. E a máquina? Não, peraí, a primeira coisa é o carro, é a pessoa. Não é o carro nem a máquina. A primeira coisa é sempre a pessoa. Então, poxa, o motorista tá bem, graças a Deus deu tudo certo, a máquina quebrou, vamos arrumar, vamos trocar, vamos dar um jeito. A gente não pode perder isso nunca. São as pessoas, né? Cliente também. Hoje em dia eu não consigo falar com mais todos os clientes, mas eu tenho cliente que me liga para perguntar se ele troca a cor da sala. Entendeu? Poxa, o que você acha? Você acha que é legal? Estou pensando em colocar um outro visual aqui na clínica, o que você me diz? E liga para trocar ideia de tecnologias, etc. Né? Então, clientes que eu fui entregar a máquina, que viram, que acompanharam a nossa história e hoje em dia fazem um bate-pronto, bate um papo. E se a gente puder ajudar, sempre vamos ajudar, né? Perfeito. E eu acho que é um dos grandes diferenciais da Sul-Laser, essa parte humana, essa parte próxima, e que vocês trouxeram muito, porque vocês sentiram muita coisa na pele, né? Passou por muita coisa, passaram muitas coisas, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente entende cada prestador. Cada prestador e cada cliente também, né? Porque tem clientes que a gente entende lá na ponta que está tendo uma dificuldade, poxa, não conseguiu fechar uma agenda, alguma coisa nesse sentido. A gente entende. Às vezes a gente não pode fazer muita coisa, porque o cliente às vezes não nos dá liberdade para ajudar, para dar uma assessoria, para ajudar de alguma forma, né? Mas a gente sabe o que ele está passando. A gente sabe, Sim. A gente já passou por isso. A gente já teve clínica que acontecia isso também. Hoje em dia a gente tem clínica que não acontece isso, né? Tem vários clientes que já nos ensinaram como a fazer isso, já nos ensinaram que quando ele se organiza ele consegue fazer. Então, por exemplo, isso nos traz muita bagagem para poder, poxa, bater um papo com o cliente, dar uma dica, dar um direcionamento para ele ter uma agenda legal, um bom dia de locação,
É isso que a gente vem aprimorando para fazer mais, né? E quais são os diferenciais, assim, mais incríveis que vocês consideram da Sul-Laser? Que vocês desenharam com carinho, assim, isso nós vamos fazer diferente no mercado. Eu acho que quando a gente desenhou a Sul-Laser, a gente fez tudo com base nas nossas experiências, né? Então, a gente quis mudar muita coisa. Eu acho que um grande diferencial foi a gente garantir que a máquina vai chegar. E se ela não chegar, a gente vai pagar por isso. Porque a pessoa está lá, ela está esperando por uma agenda, ela se programou para aquilo, né? Embora a gente saiba que, infelizmente, equipamentos quebram ou acidentes acontecem, né? Mas a gente mudou. Isso, depois, o mercado da locação veio acontecendo, né? Eu acho que nada se cria, tudo se copia, né? As pessoas também começaram a olhar para esse mercado e aí começaram a vir alguns concorrentes. E esse diferencial foi um diferencial que a gente pensou, puxa, não, a gente vai dar uma coisa que a gente vai ajudar, porque a gente cansava de ouvir das pessoas. Ah, puxa, eu não loquei com vocês, daí fui locar com outra pessoa, que às vezes era mais barato, e a pessoa me ligou e falou, eu tô na praia, hoje eu não vou te entregar a máquina. Coisas absurdas, né? A pessoa está esperando a máquina desde as 7 da manhã e conseguir falar com o cidadão meio-dia. Então, acho que esse foi um diferencial e uma coisa que a gente sempre quis muito também. Treinar bem os nossos clientes, porque a gente sabe que o sucesso deles é o nosso sucesso. Aí, enfim, né, frisando o que a Carol falou, eu acho que esse comprometimento de entrega, a gente já teve uma equipe menor, hoje em dia a gente tem mais de 20 terceirizados, que ainda tem mais carros no braço. Mas não tem história. Se faltar um motorista e não tiver de onde tirar, eu vou entrar no carro e eu vou levar. Não importa. Posso estar fazendo o que for. Então, eu vou levar. Eu não abro mão disso. Né? Essa máquina só não vai ser entregue se a gente realmente tiver um problema muito sério. Né? Muito sério mesmo. Então, enfim, com 1000 locações mês que a gente faz, eu não tenho isso uma vez por mês, eu não tenho uma vez, às vezes, no ano. Já passou um ano sem ter uma entrega. Teve por causa de um acidente, sim, mas muitas vezes aconteceu o acidente e deslocou outro transportador na madrugada, o cliente nem soube e a máquina chegou para ele lá. Depois o transportador comenta lá com a cliente, poxa, peguei essa máquina aqui de um transportador que sofreu. Meu Deus, mas então você deveria ter avisado, nem... Não, chegou, deu certo, a gente fez. A gente quer que ela tenha aquele dia. A gente sabe que de muitas clínicas é o dia principal, é o dia da locação, né? O que eu acho que é um diferencial, que eu cuido muito para acontecer? A Sul-Laser tem que ter uma esteira de produtos para o nosso cliente. Então, eu vejo que, por exemplo, tem muito cliente que só aluga depilação. Né? Então, eu cuido diretamente disso. Por exemplo, o cliente não trabalhar só com uma tecnologia. Por que uma tecnologia? Depilação é consequência, ela vai acontecer. Né? Todas as clínicas conseguem vender depilação. Né? As clínicas que fazem mais de um produto, normalmente essas clínicas estão voando. Tá? Por quê? Porque na depilação não é a maior rentabilidade. Então, se você olhar vários concorrentes, a gente tem concorrentes pequenos, concorrentes grandes, concorrentes sérios ou não sérios, mas olhar num modo geral do mercado, é muito difícil uma empresa que tenha um leque de produtos tão grande. Sim. Então, a gente trabalha muito forte na depilação, a gente tem muito equipamento para depilação, mas tem muitos equipamentos para área corporal, para pele. O leque de produto é muito grande, sem problema. O leque é muito grande. Então, isso faz com que, se o cliente der a oportunidade e escutar lá o consultor, bater um papo comigo, poxa, eu preciso falar com o Júnior. O cliente que pedir para falar comigo, ele sempre vai ter acesso. Eu não consigo, às vezes, responder na hora, naquele momento. A Carol também. Poxa, tem uma carga muito grande, mas eu vou responder um WhatsApp, nem que seja 10 horas da noite, 11 horas da noite, né? Buscar essa informação com a gente, com certeza ele vai operacionalizar e vai fazer a clínica dele voar. Se ele conseguir colocar mais de um produto dentro da cadeia dele, ele vai ganhar dinheiro com o segundo produto, com o terceiro produto e vai... Eu acho que esse é um grande diferencial da Sul-Laser também, de ter um leque de produtos muito importante. Quantos equipamentos são hoje, Júnior? Você lembra de cabeça? Não Quantos equipamentos a gente tem? Olha, eu vou chutar aqui, mais ou menos, 107 equipamentos, que a gente tem alguma coisa de entrada, de saída ali, que sempre está comprando e saindo. De modelos são 31, né? Acho que é isso. É um portfólio de 30 para, né? Eu já me perdi também. Eu também já me perdi. Hoje, assim,
A gente está sempre olhando, está sempre comprando. É. E uma coisa que eu estava falando para o Júnior outro dia, a gente parou de comemorar, né? Porque antes a gente comemorava, a gente saía para jantar, a gente vivia aquele momento. E a gente não pode deixar de viver esse momento, porque continua sendo uma conquista, né? É um patrimônio que a gente tem, é uma oportunidade que a gente está colocando na vida de outras pessoas, né? Quando a gente traz uma tecnologia nova. Porque é uma oportunidade não só para nós, mas de outras pessoas capitalizarem mais, oferecerem melhores resultados. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que voltar a olhar. Porque a gente olha muito o cliente. E a gente esquece, às vezes, de olhar assim, não, e as nossas máquinas? Porque a gente também tem que ser grata a elas, né? Sim. Sem dúvida. Eu acho que esse negócio de locação, desse business aconteceu e não foi por acaso. Ele não aconteceria, né, se as máquinas fossem um valor de um investimento menor e se não tivesse um pós muito grande, né? As máquinas têm que ser cuidadas, a gente tem pessoas lá olhando isso diariamente, a todo momento, então isso é necessário para ter com que a máquina funcione perfeitamente. Essas máquinas no mundo inteiro não existe esse modelo de locação. Nos Estados Unidos não existe, na Europa não existe locação. Então, elas não foram criadas para isso. Então, como a gente adaptou aqui no Brasil, transporta em case, toma todo o cuidado, mas mesmo assim tem um índice de manutenção muito grande, né? Já por si só, num consultório, essas máquinas já têm uma manutenção muito grande. Por isso que muita clínica que tem condição de compra, poderia comprar 10 máquinas tranquilamente, optam em não comprar, né? Eu vou terceirizar esse problema, eu vou pegar o problema lá da manutenção, do laudo anual que tem que fazer pela Anvisa, da verificação semanal que tem que colocar água, tirar água, verificar a ponteira, verificar as lentes, terceirizou isso para a empresa e hoje fala, não, eu prefiro pagar a locação. Eu tenho clientes nossos de grandes redes que tinham máquinas, nos ligaram, ó, quero vender a máquina para vocês e quero locar de vocês. Vocês podem me pagar a locação, vocês podem me pagar a máquina com as locações de vocês. Eu não quero mais perder o meu core, que é vender procedimento de saúde, fazer tratamento, desenvolver protocolo legal para apresentar para os meus clientes. Quando eu fico 10 horas, 15 horas cuidando de uma máquina que foi para manutenção, que está indo para São Paulo, que está voltando, eu estou perdendo o meu core. Eu vou deixar isso aí para uma empresa que sabe fazer isso. Então, nasce aí essa pegada de terceirizar e trabalhar em cima do core. Eu acho que é isso que as clínicas têm que fazer mais ainda. Quando se dedica para o core, não, mas eu poderia, com o valor da locação, talvez pagar uma parcela. Você paga a parcela, mas não paga o consumível. Sim. Tá? Se você conseguir pagar a parcela, pagar o consumível, na hora que você vender, não vale nada. Você perdeu um tempo gigantesco que você poderia estar fazendo. Você podia estar vendendo mais um pacote, atendendo mais um cliente, mais um paciente, e assim vai. Está se preocupando com outras coisas, né? Exato. E o mercado de estética, ele é um mercado que, naturalmente, ele é muito exigente, né? Porque o paciente é exigente, então o cliente da Sul-Laser, né, por uma cadência, também é muito exigente, também, né? É muito exigente. E como é que vocês trabalham nessa exigência? Como é que vocês pensaram nessa exigência ali, né? Como é que a gente supre essa exigência do mercado? Legal. O nosso dia a dia é bem estratégico, né? Porque a gente tem que agradar o cliente sem impactar nas políticas da empresa. Porque para a gente crescer, a gente precisou criar políticas, né? Acho que nenhuma empresa cresce se ela não tiver criado alguns protocolos, né? Então, a gente tenta trabalhar o cliente da melhor forma possível, mas do formato que também não impacte no nosso dia a dia. Porque quando o cliente reserva uma máquina, essa máquina está reservada para ele. Se ele vai ficar sem luz, se os clientes deles todos desmarcaram na véspera, para nós é muito complicado, porque a gente deixou de locar, né? Se a gente tem um tempo para se organizar, a gente ainda, eventualmente, é muito raro a gente conseguir achar um cliente ali para suprir em 72 horas, mas às vezes acontece.
Tem máquinas que têm fila de espera. Teve equipamentos que a gente comprou na época do verão, que o equipamento trabalhava o dia inteiro e ainda trabalhava à noite. Clínicas que queriam fazer, e assim, à noite é à noite, começando 11 horas da noite. Imagina. A gente teve uma realidade dessa com o Vanquish. Então, assim, a gente tem toda uma dinâmica ali, tem toda uma equipe. Então, a gente, acho que hoje tem que trabalhar, agradar o nosso cliente, Sim. tentar cultivar, mas sem infringir os protocolos, né? Certo, teve que criar, né, alguns processos naturais, até para o cliente entender que ele não vai ser pego de surpresa, né? Ele vai entender que, olha, né, se um dia acontecer de a Sullaser atrasar 5 minutos a entrega, o que vai acontecer? Eles vão me ligar aqui, vão pedir desculpa e muito bem? Não, a gente vai te ligar, vai te pedir desculpa porque não é o nosso dia a dia e ainda vai te dar um desconto de 30%. Isso é protocolo. Não, mas para esse cliente não. Não existe, é para todos. Todos os clientes têm esse direito. Se a gente atrasar 5 minutos, eles vão receber 30% de multa. Então, a gente criou esse processo, né, processos dentro da empresa, para o cliente não ser pego de surpresa. Pô, mas eu achei que ia ser isso. Não. Doutora, foi combinado lá atrás que isso ia acontecer. Dessa forma, nesse formato. E a maior parte super entende, tá com a empresa, porque isso faz a diferença. A gente não vai atrasar nunca, né? A gente só vai atrasar se realmente der um problema. Não vai atrasar por irresponsabilidade jamais, né? Vai atrasar porque, poxa, deu um contratempo mesmo, né? Agora, eu tenho concorrentes diversos, muito bons, que prestam um serviço muito legal, mas tem muitos que a gente escuta falar, poxa, não veio porque estava vindo da praia e não deu tempo de chegar, não veio porque, poxa, saiu ontem. Pô, não faz sentido. Para nós isso não é mais concorrente. Se o cliente opta em trabalhar com uma pessoa assim, poxa, não tem uma empresa constituída, não tem uma sede, não tem uma equipe clínica, não tem um pós-venda, não tem um suporte telefônico. Não, se ele tiver numa festa, ele não vai atender o telefone. Opa, não é assim, né? Não é assim, não. A gente precisa de pessoas que tenham comprometimento. Perfeito? Então é isso que a gente preza muito. Então, assim, já que a gente falou de concorrentes, o que tem esse pessoal que vai pra praia, não entrega a máquina e tudo mais, o que vocês encaram como concorrência? Quem são os verdadeiros concorrentes? Como que é essa relação com a concorrência? Perfeito. Bom, a gente tem... o mercado cresceu muito, né? Tem muitas pessoas que entraram no mercado. A gente tem grandes amigos que são concorrentes. Eu tenho diversos grupos no meu telefone. A gente fala diariamente sobre o nosso negócio, sobre o mercado. Tem empresas bem formadas no Brasil. Acho que profissionalizou muito, né? Existe uma parte que não está profissionalizada. Saiu da clínica que, poxa, um exemplo aqui, não tenho nada contra, eu gosto, acredito, muitas pessoas começaram assim, mas, por exemplo, a esposa tem uma máquina, né, e o marido vai lá e começa a alugar. Tem tudo para dar certo, mas a pessoa tem que ser muito comprometida, porque não é um trabalho simples, né? Enquanto as donas de clínicas estão dormindo, a empresa está rodando a noite inteira, está entrando máquina, está saindo máquina, tem barreira, tem fiscalização policial, um detalhe, às vezes quer segurar um carro de um transportador, é um detalhe numa máquina, um nome que está diferente da nota fiscal, por exemplo, um detalhe, uma letra diferente. A gente já pegou esse problema, por exemplo, estava Lightyear na nota e na nossa máquina estava escrito Lightyear Do It, né? E o Lightyear Do It, né? Numa fiscalização no Rio Grande do Sul não deixaram sair. Então, quer dizer, são problemas rotineiros que a gente está acostumado a lidar com isso, né? O telefone toca 3, toca 4, e é muito comum num concorrente, por exemplo, que começou agora a achar que isso não vai ser parte da vida dele. Não vai ser parte da vida dele. E ele tem que estar preparado para isso. É por isso que muitos entram e saem muito rápido, né? Sim. E tem os concorrentes não, que realmente são, poxa, ponta firme, entenderam que isso vai acontecer, que esse é o cotidiano, que vai ter carro, que vai ter os problemas da locação, que a máquina vai quebrar, que vai dar problema em algum momento, e eles sabem como lidar, e esses estão no mercado. Então, se
cada dia mais forte também, e a gente gosta dessa concorrência profissionalizada, ela não fica desleal, né? Ela fica uma concorrência legal. É legal trocar ideia com esse fornecedor, é legal bater papo, falar, poxa, de um cliente específico, se ele já teve alguma situação ou não. Então, essa troca existe, é legal, é saudável, isso faz a gente profissionalizar mais a nossa equipe, faz a gente se profissionalizar mais. Eu estou todo mês buscando curso, profissionalização da nossa equipe, da nossa galera, o nosso pessoal é muito comprometido. Eu gosto muito das pessoas que trabalham lá. Graças a toda a equipe trabalhando em sintonia que o negócio funciona. Tá? Tem a galera do marketing, que são vocês. Pô, tem a galera de vendas, tem o pessoal, né, do pós-venda, que é super comprometido, cuida, se preocupa. Poxa, se a máquina vai chegar lá 5 minutos atrasada, todo mundo fica preocupado, tenso, pô, ninguém quer que isso aconteça, então isso é muito difícil ter numa empresa. E a gente conseguiu construir isso, tá? Isso eu acho que é o que faz a diferença da Sul Laser. O cliente vai para um concorrente, às vezes que não tem esse comprometimento, e ele vê que é nítido esse comprometimento lá dentro. Sim. Ninguém quer fazer isso. Então, quando ele conversa com alguém no pós-venda, conversa com o time que tá do suporte, que está cuidando disso, ele já sente esse comprometimento. Ele fala, opa, poxa, aconteceu, mas eles não queriam que acontecesse, foi um problema totalmente atípico e, às vezes, com um concorrente lá fora não tem essa mesma preocupação. Não tem o suporte. A gente nota, assim, que além, né, de não ter o suporte, muitas vezes o cliente não é tratado com respeito. A gente tenta tratar o cliente com o maior respeito possível. Então, eu acho que hoje a gente só classifica concorrente o cara que está no mesmo nível que a gente, né? Aquela empresa consolidada, uma empresa que conhece custos e que aí ela sabe fazer o preço do produto. Porque a maioria dessas pessoas que entram, como o Júnior falou, no mercado, elas não conseguem calcular esse custo, né? O custo de ter toda uma equipe envolvida para fazer o negócio acontecer 24 horas por dia, porque uma pessoa não dá conta, né? Nós começamos em 3 e chegou uma hora que a gente teve que expandir, a gente teve que crescer, a gente teve que mudar o modelo do nosso negócio, porque a gente não dava mais conta, né? E para a gente não falhar enquanto empresa, a gente precisou mudar. Então, a gente olha muito para isso, né? A gente tenta, é o que eu falo muitas vezes, você está muitas vezes junto, a gente não tem o suporte dos importadores que a gente dá para o nosso cliente. Ele tem um problema técnico, ele tem pelo menos 3 pessoas para falar. E ele fala na hora. Você manda para o importador, ele às vezes tem 7 dias para te responder. Ele analisa em 7 dias a tua máquina. A gente tem um engenheiro lá, na hora, que vai olhar, que vai ver, né? A gente dá respostas imediatas. Você já está recolocando a data dele, se for preciso, no mesmo dia. Se ele queimou um paciente, ele tem a resposta no mesmo dia. Então, assim, a gente tem nossos diferenciais. A grande maioria não tem equipe clínica. É o dono da máquina que vai lá, faz o treinamento e treina essas pessoas. Mas não é um treinamento fácil, né? Apertar botão, todo mundo sabe. Agora, sim, lidar com complicações é muito difícil, né? Aplicar, a gente ouvia muito, né? O Lightyear você usa no 30-30. Não, gente, pelo amor de Deus. As pessoas não sabem a diferença de Joule e milissegundo. Não todos, mas algumas pessoas. Não, então você usa assim para todo mundo vai funcionar. Não, não vai funcionar. Ou vai causar grandes queimaduras, ou ao invés de matar o pelo, vai estimular a penugem. Então, as pessoas, elas não têm essa responsabilidade que nós temos. E a gente assumiu essa responsabilidade. Então, cada um dos nossos clientes, ele tem um cuidado especial. Infelizmente, como o Júnior falou, hoje a gente não consegue responder de imediato. Mas a gente tem pessoas que respondem de imediato. E essas pessoas, elas se reportam a nós diretamente. Então, ela às vezes acha que não está falando comigo, mas indiretamente ela está. Porque no backstage eu estou lá dando todo o suporte para aquelas respostas clínicas que o meu funcionário precisa naquele momento, né? Então, é porque a nossa demanda é muito grande. Então, eu acho que a gente tem nossos diferenciais e hoje a gente tem grandes, eu não digo nem concorrentes, a gente tem grandes parceiros no mercado. Exato.
Tem empresas que se consolidaram também e fazem, né, um bom trabalho. Mas, de fato, isso é muito nítido que a Carol trouxe. Eu compartilho de grupos, né, que só tem locadores. No Brasil afora é comum você ver as pessoas perguntando lá, puxa, o que eu faço aqui nessa queimadura? Pô, gente, vocês não têm um time clínico lá na empresa de vocês que está sempre cuidando disso? O que eu faço? Eu posso fazer aqui vou dar um exemplo aqui, uma paciente com marca-passo, poxa, o teu time clínico tem que saber disso. Sim. Porque isso é feijão com arroz, é contraindicação, gente. Vocês podem prejudicar um dano muito grande. Pode causar um problema muito grande numa pessoa. Então, você vê que algumas empresas ainda estão muito amadoras numa coisa tão séria que é a saúde, que é o equipamento estético, que a paciente busca lá uma solução por um problema muito difícil para ela. Né? Quando a gente está falando, uma pessoa que buscou e decide lá pagar R$7.000 lá no Ultraformer, aquilo realmente deve incomodar ela de uma forma. Então, se aquilo não entregar resultado, se for feito de forma errada, né, criar alguma lesão na face do paciente, poxa, vai ser um problema muito maior. E você vê que o comprometimento não é o mesmo, tá? Mas tem empresas, sim, muito legais, a gente tem parceiros Brasil afora aí, poxa, empresas de um bom tamanho já e com uma boa estrutura também, que a gente troca diariamente como atender melhor os clientes. E eu acho que cada dia a gente vai estar mais profissional. É isso que a gente luta diariamente, para profissionalizar mais o nosso time, a nossa equipe, para, poxa, isso acontecer cada dia menos dentro das clínicas. Uma coisa que eu acho que a gente tem certeza, né? Porque a gente está dos dois lados. A gente tem o nosso público, que é o médico, o fisioterapeuta, esteticista, o biomédico, o farmacêutico, a enfermeira. Se eu esquecer de alguém, gente, é só porque é muito profissional hoje. Mas a gente também atende o paciente. E a gente sabe que a gente está lidando com sonhos. Se alguma coisa der errado, seja ela uma complicação ou a falta de resultado, você vai gerar um dano não só material, não só físico, e sim emocional em alguns pacientes. Eu sempre digo no meu dia a dia, Carol, né, qual que é a diferença do Ultera e do Ultraformer? Expectativa de resultado final. São dois equipamentos maravilhosos, vão te entregar resultado de formas diferentes. Se a gente conseguir dosar essa expectativa e o paciente entender que a entrega é um pouco diferente, a gente vai dar um ótimo resultado, seja com a máquina que ele escolher. Porque, graças a Deus, hoje tem tanto equipamento bom no mercado que a gente tem para todos os bolsos, mas a gente precisa dosar a expectativa. E se você não sabe dosar a expectativa, se você não sabe tratar a complicação, se você não conhece o dia a dia de um consultório, você não consegue dar suporte para o teu cliente. Não adianta, porque isso é uma experiência diária. Eu aprendo todos os dias. E eu aprendo com o quê? Com as queixas dos meus clientes, que estão lá me trazendo as complicações que eles tiveram, os problemas que eles estão tendo, eventualmente uma falta de resultado. Eu aprendo com os meus pacientes, porque só não tem problema quem não faz. Não adianta a gente dizer, eu sou bonzão e eu não faço nada errado. Isso não, é impossível. A culpa é sempre da máquina. Uhum. A máquina, ela não se opera sozinha. Ela é técnico-dependente. Então, assim, não é a máquina que erra. Somos nós que erramos. Sim. A não ser que você opte em trabalhar com uma empresa que não te dê segurança, que trabalhe com equipamentos de procedência duvidosa. Aí você vai ter problemas. Mas se você trabalha tudo certinho, como a gente faz, que tem toda uma equipe por trás, os nossos equipamentos tem todas as manutenções em dia, a máquina ela não erra sozinha. Ela precisa de alguém para colocar lá a potência errada ou passar mais de uma vez. Mas tudo bem, complicações acontecem. Vamos correr atrás de resolver e vamos resolver. Mas para isso precisa de experiência. E isso eu tenho certeza que a Sul Laser tem. Sim. E tem detalhes, né, na locação também que as clínicas têm que prestar atenção em questão de nota fiscal, que nem o Júnior falou, revisão. Sim. A Sul Laser tem um engenheiro dentro, né? Tem uma oficina dentro da Sul Laser, né? Para a manutenção das máquinas estar sempre em dia. E, às vezes, as clínicas não olham para esses detalhes, né? E tem um efeito colateral não olhar para esses detalhes que é bem grande, né? O que acontece, né? O que a gente pode falar para o pessoal das clínicas, o que pode acontecer, assim? Por exemplo, o que eu acho que é muito importante, né? Tomar cuidado.
Hoje a Sul-Laser, nós não prestamos serviços para fora de manutenção, mas a Sul-Laser é uma empresa homologada, por exemplo, pela Body Health, que é do pessoal lá de Minas, por exemplo. A gente pode mexer nas nossas máquinas, a gente tem apoio deles, né? Treinamento por eles. Enfim, isso não é qualquer empresa que tem. Tá? São pouquíssimas empresas que eu acho que, na verdade, não existe outra no Brasil. Tá? Mas eu não tenho certeza dessa informação, mas eu vou levantar. Desde da contratação, né, da locação, eu acho que a importância de saber se a máquina tem procedência, se ela está sendo feita a manutenção em dia, é isso que traz toda essa segurança que a Carol acabou de falar. Né? Porque a máquina, dificilmente uma máquina vai queimar alguém. Tá? Nesse período, eu acho que a gente teve um caso histórico, que foi um equipamento que voltou para a fábrica e a fábrica refez. Tá? A gente tirou do mercado, né? A gente tirou do mercado, inclusive. A gente não alugou mais. Pois que aconteceu que era um problema específico desse equipamento. Mas no decorrer, os lasers, depilação e etc., 99% desses equipamentos eles têm um controle de energia momentânea. Deu um disparo, a máquina faz uma leitura para saber se ele está aferido ou não. Se ele não tiver, ele apresenta um erro na tela. Certo? Uhum. Então, a máquina tem um monitoramento. Que tem uma coisa aqui no Brasil que funciona muito bem. Até tem que dar parabéns. É espelho para o mundo, que é a Anvisa. Uhum. Tá? Como regulamentação de equipamento. Você demora para aplicar a Anvisa de um equipamento no Brasil, se ele nunca teve no Brasil, 36 meses. Certo? Se o equipamento, a fábrica já teve algum equipamento no Brasil colocado, demora 18. Então, o mínimo de tempo para um equipamento ser validado e homologado pela Anvisa é esse tempo. De 36 a 18 meses, no mínimo. Então, isso funciona muito bem no Brasil. E a Anvisa obriga isso a acontecer. Tem que passar pelo Inmetro, fazer testes de esquema elétrico, testes de componentes eletrônico e eletromecânicos, se o equipamento tem essa segurança ou não tem. Senão, ele não é autorizado para entrar no Brasil. Tá? Diferente, por exemplo, do selo europeu. O selo europeu não tem essa necessidade. O FDA americano tem. Tá? Mas, por exemplo, então isso é muito eficiente no nosso país. Então, se tem Anvisa, de fato, o porquê que a Carol trouxe a ideia do verificar se tem Anvisa? Porque, às vezes, tem um equipamento igual aqui, Soprano. Teve um caso aqui em Curitiba, Soprano. Aí tem o Soprano com Anvisa certinho, perfeitamente. Tem um Soprano que é uma réplica, que é um equipamento da China, que é exatamente igual. Você olha lá, está escrito Soprano, está tudo certo, e o equipamento é chinês. Então, esse equipamento em específico, esse chinês, não tem Anvisa. Se fosse um Soprano mesmo, de fato, teria. Ele é regulamentado. Esse equipamento tem controle de energia. Certo? Esse equipamento tem. Então, a verificação é muito importante. Pedir uma cópia da nota fiscal. Olha, estou fechando o contrato com vocês aqui, eu quero uma cópia da nota fiscal e do último laudo. Perfeitamente. Isso está disponível para todos os clientes. Assinou o contrato, você recebe a nota fiscal e o laudo de manutenção. O cliente solicita, poxa, em 2, 3 minutos o regulatório manda para ele, é rapidinho, ele está lá com essas informações. Tá? Então, eu acho que isso é muito importante, essa verificação, essa consciência de saber que, poxa, eu estou alugando um equipamento, não, realmente ele é muito bom. Eu vou chegar aqui, eu vou ter um problema lá. Eu tive um problema, queimei uma paciente, estava distraída, acabei queimando uma paciente. Opa, fui acionada por uma cliente lá, por uma paciente específica. Primeira coisa que o juiz pede, nota fiscal e laudo de manutenção. Lá na Sul-Laser você vai ter. Vai ter a tua nota fiscal e teu laudo de manutenção, sem dúvida, de qualquer equipamento do portfólio. Na hora que você pedir. Na hora que você pedir. Então, se você não tiver isso, você é conivente, receptadora, você pode até perder o registro. Então, esse é o grande problema. Esse é um crime contra a saúde pública, né? Então, assim, a gente tem males que vêm para bem, né? O nosso mercado era pouco regulamentado, né? Porque não existia. E alguns concorrentes, que eu nem classifico concorrentes, alguém, né? Deve ter feito uma denúncia. E nós passamos a receber a visita da Anvisa cada 6 meses. Os nossos carros são periciados pela Anvisa e tal. Mas isso foi muito bom, né? Porque ajudou a gente a organizar a papelada da nossa empresa. Porque o que a Anvisa vai lá? Ela olha as máquinas, a papelada, ela pede que isso esteja em pastas separadas. A gente tinha por fabricante, não por aparelho.
Então, assim, a gente organizou de uma forma que o que as pessoas acharam que estavam fazendo mal para nós, porque graças a Deus nós nunca fizemos nada de errado, as nossas máquinas são todas, elas entraram de forma legalizada, a gente tem todos os laudos, a gente tem uma assistência homologada, então nós não temos problema, né? Quando o nosso técnico verifica, ele pode verificar. E então a gente diz assim, quando as pessoas às vezes estão fazendo mal, porque elas estão fazendo mal para elas, porque isso volta, porque outras empresas começaram a ser verificadas e nós não temos problema. Então, o cliente, assim, eu posso dizer com segurança, se ele optar pela Sul Laser, né, nós temos regras ou protocolos que ajudam ele. Se ele entender isso e ele souber que ele está comprando um pacote e não uma locação, ele vai entender que a Sul Laser, ela é uma empresa muito barata, ela é uma empresa muito séria e ela é uma empresa que acolhe ele, que ele olha o contrato e acha que a gente está indo contra ele. Não. Se eu digo que eu vou te pagar 30%, se o motorista chegar 5 minutos atrasado, ou eu posso te dar a opção de ficar 30 minutos a mais, 1 hora a mais, às vezes a gente diz por 5 minutos. A gente sempre pede para o cliente escolher, porque às vezes para ele mais vale 1 hora de locação, né? Mas ele tem lá os 30%, a gente não questiona. Ele entende que assim, meu Deus, por que eu vou correr riscos? E depois de todo esse tempo trabalhando com estética, tanto tempo no mercado, quais foram as mudanças mais significativas, assim, que vocês repararam? De quando começou a Sul Laser para agora, as tendências para ano que vem, o que vocês estão reparando nesse mercado aí? Legal. Acho que a Sul Laser tem acompanhado anualmente, mas eu acho que agora, nesse momento, a gente está num marco bem importante, uma virada de chave. Eu acho que as clínicas... Há muito tempo, um dos principais negócios de laser no Brasil foi a depilação, né? Então, as clínicas não existiam, né? Colocaram a depilação dentro da clínica e ganharam muito dinheiro com depilação. Hoje, a cada dia mais, a gente escuta os clientes falando, olha, tem gente cobrando depilação muito barata aqui, etc. Muito bem, a gente sabe que isso um dia ia acontecer, né? E a gente está nesse momento. Tem empresas que pagam milhões para ter um lead dentro da tua clínica, né? Então, eu acho que hoje a depilação virou um mercado obrigatório. Todas as clínicas têm que ter, não dá para deixar de ter. Por quê? Porque o cliente vai 10 vezes na tua clínica. Se ele vai 10 vezes na tua clínica, ele vai... Em algum momento, você tem que virar ele uma outra compra. E aí você vai entrar com os procedimentos com um valor agregado maior. Certo? Então, se você tem um paciente na tua clínica, mensalmente, uma vez por mês na tua clínica, você tem que virar a tua chave agora. A clínica tem que olhar para isso e falar, poxa, eu não posso ficar mais na depilação, né? Eu tenho que trabalhar com um procedimento corporal top, tem que entregar resultado, porque senão, você ficar só na depilação, você vai concorrer com aquele teu vizinho que está fazendo R$59, R$69, e daí a depilação deixa de ser um negócio rentável. Você vai ter que ter a depilação dentro da tua clínica, trazer esse paciente para dentro da tua clínica, fazer um laço com esse paciente e vender outros procedimentos para ele com valor agregado maior. Tá? Essa é a mudança no mercado da estética. Todo mundo ganhou dinheiro com depilação e ganhou muito dinheiro. Algumas clínicas ainda ganham dinheiro com depilação, lógico, mas não é o plus mais. Antes, o dia da depilação era o melhor dia dentro da clínica. Muitas clínicas que vão escutar isso aqui vão falar, não, eu tenho certeza disso, eu já ganhei muito dinheiro com depilação. Né? Porém, agora não tá mais igual. Não vai ser igual. Entrou muitas clínicas no mercado, abriu muito leque, muitas profissionais podem fazer, antes eram muito menos profissionais que podiam fazer, e agora é a hora de se profissionalizar, gente. É a hora de olhar para o mercado e falar, eu vou pegar 10 pacientes de depilação e vou transformar em 5 de corporal. E vou vender produto top, procedimento legal, tem protocolo lá no Sul Laser, eles têm um protocolo super legal, vende muito bem. As clientes que optam em fazer como um segundo plano, estão fazendo depilação e vão para um procedimento mais consultivo, mais top, mais legal,
estão ganhando dinheiro absurdamente. Então, não dá para ficar parado. Agora é o momento de mudança da estética. Tá? Que sai as máquinas de depilação e entram outras tecnologias também. Eu acho que até assim, né? Complementando ali da depilação, a Lê tinha falado o que a gente mudou no mercado. A gente mudou, porque quando a gente começou a trabalhar com laser, as clínicas vendiam laser assim, não. Laser é um tratamento de inverno. E não é um tratamento de inverno. É um tratamento que às vezes demoram 12 sessões ou mais, dependendo do fototipo, a cor da pele desse paciente. Né? Os fototipos baixos e os fototipos altos são mais difíceis de tratar. O meio ali é o mais fácil. Então, a gente mudou essa chave. A gente falou, não, os nossos clientes tiveram que comprar a nossa ideia. E não é a nossa ideia. Fisiológico isso. O pelo, ele cresce, ele nasce, cresce e morre. E ele tem um ciclo. E a gente tem que respeitar esse ciclo. Então, a gente mudou isso. Hoje, a gente vê que as clínicas atendem de janeiro a janeiro, o que é ótimo. Os tratamentos melhoraram. Mas, realmente, barateou demais, né? E são 10 chances de você vender outras coisas. A gente está com uma proposta, nós vamos ter protocolos para todas as épocas do ano, né? Tem clínica que é mais corporal, tem clínica que é mais facial, mas você tem que achar um ponto de equilíbrio. Você vai usar, como o Júnior falou, a depilação de lead. Mas você vai ganhar dinheiro, você precisa de muita gente hoje para fazer um bolo grande, pagar a tua locação, oferecer um bom resultado, porque também não adianta fazer de qualquer jeito. O paciente, ele volta se ele é bem atendido, se ele tem resultado, né? Se ele não tiver isso, ele não volta. Então, assim, ainda mais com a concorrência que tá. Tem muita clínica de estética, tem muita gente oferecendo depilação, tem grandes franquias aí, que às vezes é muito difícil competir, porque eles jogam o preço lá embaixo. Aí, foi? Trabalham com profissionais, muitas vezes, que não são qualificados ou que não têm experiência. Mas eu acho que, assim, a estética é um mercado muito bacana. Ela cresceu e é um mercado abrangente. Olha quantos profissionais hoje trabalham na área da estética, né? Se formaram em cursos da área da saúde, mas optaram por trabalhar. E uma coisa que eu falo sempre... Saúde é beleza e beleza é saúde. Porque quando você não está bem com você mesmo, você não precisa ter o corpo dos sonhos. Mas quando você não está bem com você mesmo, aqui não está bem. Por isso que às vezes você ganhou peso, por isso que alguma coisa passou a te incomodar que não te incomodava. Então, o tratamento estético, ele vai além ali da máquina escolhida. Por isso que eu digo, é uma responsabilidade muito grande do profissional. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Eu tenho, por exemplo, clientes, que relatam, né? Por exemplo, poxa, Júnior, né? Que eu atendia lá no passado, tá lá numa cidade, lá no interior de Santa Catarina, por exemplo, na mesma cidade. Os mesmos pacientes para ser atingido. Uma clínica que aluga depilação 2 vezes na semana, certo? 2 vezes na semana, e contratou todos os combos de verão que a empresa forneceu. E eu tenho cliente, por exemplo, que continua com aquela mesma data. Faz 10 anos, ele continua com aquela mesma data de locação. E esses dias, esse cliente continuou com a mesma data, me ligou. Falou, poxa, eu não sei mais o que fazer. Porque ali, olha, ele sabe que a gente tem nessa clínica. Porque ali o doutor tal tá fazendo assim, assim, assim. Você tá fazendo o preço mais barato para ele. Olha, eu tô fazendo um pouco mais barato, porque ele aluga 2 vezes por semana. Mas é 12% mais barato. Não iria interferir no teu valor final. Mas o que ele está fazendo é anexar outras tecnologias na venda dele. Ele está usando como lead. Essa clínica está usando como lead. Olha eu atrapalhando. Esse cliente, ele está usando esse mecanismo para vender outros produtos para esse paciente. Né? Então, esse tenho certeza que vai crescer muito, né? E lógico, dá tempo de todo mundo mudar, né? Aquela cliente que está muito tempo trabalhando com depilação, tá na hora só dela começar a ver que a locadora... Eu vou aproveitar. Ai, que coisa! Que eu estava segurando. Vamos lá. Ai, corta da tosse. Vamos lá. Pode mandar? seguir. Então, vamos lá.
Aquele cliente que aluga uma única vez a depilação, mensalmente, por muito tempo, ele tem que olhar para isso e falar, não, poxa, peraí, eu tenho que pegar esses pacientes que vêm aqui, 30, 40 pacientes num dia, que é possível fazer na depilação, e transformar esses 30, 40 pacientes em 10 pacientes em produtos de corporal, produtos de venda de facial, onde tem uma rentabilidade maior, onde tem uma rentabilidade melhor. Sem dúvida, o sucesso dele vai ser garantido, não tenha dúvida. Eu tenho várias clínicas que operam dessa forma e tem muito resultado, financeiro e clínico também, né? Obviamente. Eu acho que hoje olhar para o mercado e expandir esse mercado, sair da caixinha, é uma coisa muito importante para o cliente. Hoje a Sul Laser, eu acho que muito mais do que uma locadora, ela quer ser uma grande parceira dos nossos clientes. Sim, Ela quer sim. ser uma consultora de negócios, né? E a gente trabalha para isso, a gente já desenvolveu esse projeto, mas cabe ao cliente, né? Optar se ele quer essa parceria ou se ele quer só alocar uma máquina. Ele tem as duas opções. as duas opções. Mas a gente consegue garantir que essa parceria de negócio, essa consultoria de negócio, ela pode ajudar ele a crescer muito, porque ele vai agregar muitas coisas novas. A gente vai ajudar ele desde como ele vai vender, do como ele vai divulgar e o que ele precisa fazer para trazer esses clientes e manter esses clientes na casa, para que ele ganhe dinheiro efetivamente com outros tratamentos. E falando ainda no mercado de estética, uma coisa que os nossos clientes perguntam muito lá dentro, né? Como começar? Quais são as dicas para quem está começando? Para onde olhar? O que tem que levar em consideração? O que não pode deixar passar? Para onde quem está começando? Ele está saindo da faculdade, quero começar na área de estética, quero começar com a minha clínica. Como começar? Legal. Bom, eu acho que o planejamento é inevitável, né? As clientes têm que... É muito comum uma esteticista, uma fisioterapeuta, um médico, biomédicos, etc., saírem da universidade sem essa base do negócio, né? Não ensina a fazer negócio dentro da faculdade, principalmente de humanas, né? Enfim, não ensina isso. Então, basicamente, eu tenho uma filosofia muito grande. Invista no que vai fazer a diferença mesmo na tua clínica. Por exemplo, com o visual da tua clínica, uma clínica legal, uma clínica bonita, uma clínica aconchegante. Não precisa ser luxuosa, mas ela precisa ser muito limpa, muito acolhedora, né? Pega todo o teu recurso que você tem e investe na tua clínica. Sim. Não adquire máquina. Nós vendemos máquina também, gente. Mas não é o momento. O começo não é o momento de aquisição de máquina. O começo é provar tecnologias. Eu vou pegar, eu vou construir uma esteira de produtos, eu vou construir uma ideia de vendas aqui dentro da minha clínica. Eu vou chamar diversos pacientes aqui para fazer depilação e, a partir daí, eu vou começar a vender outros produtos para elas. Eu vou chamar diversos pacientes aqui para fazer limpeza de pele e aí eu vou colocar mais a venda da depilação, mais a venda da remoção de tatuagem, mais a venda de um tratamento corporal de alto impacto, um tratamento que dê resultado. Então, eu acho que esse planejamento é inevitável, tá? Eu acho que as clínicas têm que fazer. A gente está à disposição para fazer isso junto com vocês. O investimento no equipamento é muito alto para você ficar só com uma possibilidade de ganhar dinheiro. Quando você aluga, você tem 31 possibilidades, né, de equipamentos diferentes. Se a gente tem equipamento de locação para remoção de tatuagem, é porque tem demanda. Se a gente tem para rugas, é porque tem demanda. Se a gente tem para tratamento íntimo, é porque tem demanda. Senão a gente não teria. Né? Se tem equipamento de depilação, tem. Então, são 31 possibilidades de você colocar dentro da tua clínica. Com um investimento mínimo. Porque, vamos lá, o risco de quem aluga está com nós. Sim. Não está da pessoa que está alugando. Você vai lá, faz um contrato na empresa, vamos supor, uma locação de R$1.000. Se você cancelar essa data, você vai pagar R$300 de multa. Tacou a tosse. Nossa senhora, e agora eu acho que começou a ficar mais quente aqui também. Vamos lá. Vai da tua multa, você vai pagar a multa... Uma multa de 30% do valor da locação. Né? Então, qual que é o risco de você... Liga lá na Sul Laser, contrata a tua locação, divulga a tua locação. Chegou 2 dias antes, você não conseguiu fechar os pacientes. Qual que é o risco que você tem? R$300.
Às vezes você vai comprar uma máquina, dependendo do porte da clínica, começa lá com 50 mil a 300 mil reais. Qual que é o risco? 50 mil ou 300 mil reais. Se aquela tecnologia não der certo para você, acabou. Você vai ter um prejuízo de 300, de 250, de 50 mil reais. Então, aí que começa. Esse planejamento é muito importante. Começa alugando. O dia que você tiver demanda, compra. Nós podemos te vender, tem várias empresas no Brasil que te vendem, mas o momento inicial é um momento de aprendizado. Poxa, isso aqui fez mais sentido para minhas pacientes, esse aqui não fez tanto, ou esse aqui foi legal, deu uma ótima rentabilidade, estou ganhando dinheiro há muito tempo, entendi, vi que custa isso, aquilo, entendi que quero comprar, perfeito, é uma opção. É uma opção. Não é o que a gente indica, não. Ah, mas eu quero cliente para o resto da vida de locação. Olha, eu já vendi máquina para cliente meu. Comprou máquina minha e hoje aluga outros portfólios, outros equipamentos do portfólio. Então, não tem nenhum problema. A empresa está lá para você ganhar dinheiro. Esse é o objetivo. Você só vai continuar cliente se você estiver ganhando dinheiro. Eu não atrapalhei a frase de efeito. E assim, e falando de estética, cada ano vem uma tendência, né? Agora eu acho que até a Carol pode falar um pouco melhor pra gente, que a tendência em 2023, todos os lugares estão falando do rejuvenescimento íntimo, né? E equipamento para isso, e o tratamento disso, né? Porque vem forte agora, as clínicas que ainda não têm, vale a pena dar uma olhada, né? Eu acho que sim. Chegou muito discreto no Brasil, né? Acho que no mundo inteiro as pessoas tinham um pouco de receio. Logo que a gente entrou com o rejuvenescimento íntimo há bastante tempo atrás, que a tecnologia chegou no Brasil, nós já colocamos na clínica. A gente fez até várias matérias para jornais e até programas de Curitiba, e as perguntas vinham sempre assim, minha cunhada, minha sogra, minha irmã. E as pessoas iam muito discretas no consultório, assim, com muito receio. É um tratamento maravilhoso. Primeiro, enquanto profissional, posso dizer assim, todo mundo tem indicação, né? As pessoas são muito limitadas. O processo de envelhecimento da mulher, ela começa aos 25 anos. E a região íntima, ela envelhece da mesma forma que o rosto, a mão, o pescoço, o colo. Então, a gente precisa olhar. É uma região muito importante da mulher. Junto com esse processo de envelhecimento, vem problemas, como atrofias, como incontinência urinária, meninas jovens que fazem atividades físicas de impacto, como corrida, crossfit. Essas meninas estão literalmente fazendo xixi na calça, né? Por quê? Porque a gente no Brasil não é acostumado a fazer o popoarismo, ou fazer o próprio, a fisioterapia pélvica, que nada mais é do que fazer exercício para aquela região. E a gente não sabe exatamente se está contraindo o assoalho pélvico na hora de uma atividade. Então, enquanto profissional, digo que com certeza é o tratamento do futuro, né? A gente tem equipamentos ótimos no mercado. A minha preferência é para o laser de Erbium. O Erbium Glass, ele é mais seguro. Perdão, o Erbium YAG, ele é mais seguro no tratamento do rejuvenescimento íntimo do que o CO2. A gente tem diversos CO2, mas o que a gente optou quando a gente escolheu pelo rejuvenescimento íntimo foi o Erbium YAG, porque diversas tecnologias, inclusive várias fábricas trabalham com essa tecnologia, e a gente sabe que não tem tanto risco de sobreposição, o resultado é muito bom, é muito seguro, e é uma região que eu brinco com as pacientes e com as clientes, não dá para deixar de usar. Então, a gente tem que evitar a complicação ao mínimo ali, né? Mas é um tratamento super seguro, é um tratamento que não dói, quem ainda não conhece, é um tratamento indolor. E é um tratamento que muda a vida das mulheres. Às vezes muda o relacionamento, pode mudar a vida de um casal. Então, vale a pena investir. Acho que quem ainda não pensou, é um tratamento ainda de um custo bem legal. Então, assim, dá para você cobrar um valor legal. As pessoas valorizam... Perdão. Remédio. Esqueci. As pessoas valorizam esse trabalho e a rentabilidade na clínica cresce. Acho que como um plano de negócio é muito bacana. Dá para ser feito em qualquer época do ano, pensando na região interna, mais externa, né, que vai trabalhar rejuvenescimento, coloração. Aí o verão é um pouquinho delicado, porque se o paciente for tomar sol, não pode expor a região.
Então, tem que ser um paciente que você tenha muita confiança para saber que ele vai ter um resultado significativo. Mas é um tratamento muito bacana. O tratamento em si demora meia hora, no máximo 40 minutos. Então, é um tratamento que pode rentabilizar muito numa clínica. Legal. E falando de tendências, 2023, o que vem da Sul-Laser aí? A gente já sabe que vem uma Unique, né? Primeira do Brasil. Agora, né? Graças a Deus, a gente conseguiu. E o que mais tem para 2023? Olha, eu acho que no âmbito de equipamentos, né, vem mais ultrassom microfocado por aí, né? A gente está com uma ideia ali com concorrentes direto do Ultraformer, Ultera e Eros, né? Eu acho que a empresa vem crescendo muito para esse lado, a gente vem colocando muitas tecnologias com essa tendência. Provavelmente a gente deve entrar mais forte nesse segmento. Como a pele tem sido um produto muito rentável, né, para os nossos pacientes, cuidar de ruga, de traços de expressão, tem uma ótima rentabilidade, a gente tem optado, e um bom resultado também, né, clínico, a gente tem optado em ir para essa vertente agora. No início do ano que vem, provavelmente, a gente já vai divulgar algumas coisas aí relacionadas a isso. Tá? Legal. Que a gente não tem ainda os nomes, porque a gente não pode, né? Senão os concorrentes compram. Então, a gente segura um pouquinho, mas em breve a gente vai lançar, provavelmente até o primeiro trimestre do ano, com certeza. Vai ser lançado alguma coisa. A Sul-Laser está sempre comprando, né? A gente está sempre inovando. Eu tenho certeza que a gente... se a gente não sai na frente, é porque a gente ainda não tem a confiança naquele equipamento. A gente precisa ver um pouco mais de resultado para trazer para o nosso cliente alguma coisa que realmente é efetiva e que a gente conhece. Coisas que a gente já tem experiência até de fora do país, né? A gente teve algumas experiências fora. A própria Sul-Laser acabou investindo muito nessa parte de educação em mim, né? Fiz vários cursos, estive em diversos países, fiz algumas especializações, estive nas maiores universidades como Harvard, Stanford, a Universidade de Düsseldorf. Então, assim, a gente realmente está voltado para a tecnologia. Com certeza, quando a gente fala em novidade, inovação, a gente vai trazer, é o que o Júnior falou, se a gente divulga os nossos concorrentes, as pessoas estão sempre olhando para a gente eu sempre digo que falam da gente até nos grupos de dermatologia. Referência completamente. Nós somos referência, porque assim, a gente consegue chegar na frente, o Unique foi a maior prova disso, né? A gente comprou ele antes mesmo dele ser lançado. A gente não viu a máquina, mas a gente confia tanto na empresa que a gente, no caminho do lançamento, numa ligação telefônica, a gente bateu o martelo, comprou o nosso equipamento e vai trazer uma tecnologia incrível que ainda vai pegar esse finalzinho ou começo de verão, né? De verão, final de ano, começo de verão. A gente vai pegar ali numa época que nessa época a gente já estaria, né, fazendo muitos protocolos, e é o ideal, porque para estar com o corpo ali perfeito, a gente começa lá em setembro, mais ou menos, mas a gente teve uma mudança climática que as pessoas ficaram um pouquinho receosas. Então, o Unique vem para complementar, mas com certeza ali, depois do Incas, a gente deve lançar um monte de coisa, né? Provável. O ano que vem vai ser um ano muito bom, promissor. Acho que o nosso mercado tá muito legal. As clientes estão mudando o conceito das clínicas, né? Olhando para novas tecnologias. Sim. Não dá para ficar mais só na depilação, né? Já tem anos que a gente vem tentando colocar isso, mas esse ano foi muito legal. A gente percebeu que as clientes estão bem abertas a receber novas tecnologias, optar por outros tratamentos também, mais a depilação, né? Mais a remoção de tatuagem, que são lá os básicos dentro das clínicas, estão olhando muito para ultrassom microfocado, olhando muito para o próprio Lavien, aí para o Baby Laser. Poxa, então, acho que o mercado está muito receptivo, a gente não vai deixar de trazer coisas novas esse ano, vai ser legal, não tenho dúvida, né? O ano aí de 2023 a gente vai conseguir fazer com que a estética potencialize ainda mais. Aí vamos ver se a gente cresce 30% ano que vem. Por favor, né? É promissor. É um mercado que está crescendo já há anos, né? Então, toda hora inovando. Verdade. E aí? E quem quiser saber mais da Sul-Laser? Liga para o Júnior, é isso? Pode ligar também. Pode ligar também. Nós temos uma equipe de consultores bem preparada, né, para receber
todas as ligações, o nosso marketing hoje está dando suporte, né? Quando o cliente precisa lotar a agenda e não sabe o que fazer, quando o cliente está com pessoas cancelando e não sabe o que fazer. Uma coisa que quem me conhece sabe que eu falo sempre, a gente nunca começa um negócio com a agenda lotada, né? Então, se você... Às vezes eu escuto dos clientes, eu vim fazer treinamento, mas eu só vou locar quando eu tiver a agenda cheia. E eu já tenho 20 anos de experiência nesse mercado, embora não pareça, mas eu já tenho. Eu digo para as clientes, gente, se você esperar isso, né, como mulher a gente sabe. Se você estimular uma mulher e convencer ela a comprar alguma coisa, mas você não entregar ou de imediato ou num curto período, essa mulher vai procurar em outro lugar. Sim. Nós somos imediatistas. Né? A mulher, ela não gosta de esperar. O homem, talvez, ele vai esperar o tempo que você... Porque ele vai ali, ele já é difícil para ele ir, ele cria aquela confiança. Então, assim, você formou uma agenda, você tem que investir nessa agenda. Sim. Convida pessoas, dá presente, dá isso para que as pessoas conheçam o teu trabalho e depois você rentabiliza em cima. Não crie uma expectativa de que o teu negócio vai começar faturando horrores. Que bom se você conseguir, que ótimo, mas geralmente não é assim que funciona, a não ser que você já tenha um nome muito forte no mercado para outras tecnologias. Sim. Mas quando você vai iniciar, eu trabalhava só com injetáveis, agora vou trabalhar com ultrassom microfocado. Os clientes ainda ficam, né? Os pacientes ficam receosos. Então, você quer levar, investe. O nosso marketing está ali para te ajudar a criar estratégias. A gente tem estratégias para você. Então, se você quiser entrar em contato com a Sul Laser tem um time super especializado, independente de ser a Caroline ou o Júnior, esse time está fazendo tudo que a gente está assinando embaixo. Legal. E tragam, gente, tragam. É muito, muito legal os vendedores, consultores, o pessoal do marketing. Às vezes tem um cliente lá específico que está tendo um problema numa região lá de paciente, etc. Eu me envolvo, a Letícia se envolve, a Letícia é nossa gerente de marketing lá na empresa. Está disponível para atender também, para dar dica, né? Poxa, para um cliente, poxa, como é que eu podia patrocinar, o que seria melhor eu publicar aqui. Os próprios consultores têm um monte de ideia. Doutora, poxa, tá saindo esse laser aqui, tá vendendo muito. Então, poxa, se está vendendo muito no mercado é porque tem essa demanda. Acho que vale a pena você escutar um pouquinho mais eles. Não está conseguindo resolver, eles trazem lá para mim, senta o Juliano também não está presente aqui, bate um papo sobre, vamos dar umas dicas aqui para essa cliente, ela vai conseguir lotar. Tá? A gente está sempre à disposição. Venham fazer parte aí da nossa família. Legal. E para encerrar, eu queria de vocês assim uma mensagem de agradecimento aos clientes, né? Porque se tem alguém que é a história de sucesso da Sul Laser, são os clientes, né? Então eu queria uma mensagem de vocês de agradecimento mesmo aos clientes. Sem dúvida, meu Deus, eu não tenho o que falar, né? Eles que construíram essa empresa, fazem parte do nosso dia a dia. Eu já abdiquei muito tempo da minha família, da minha filha, que é o amor da minha vida, para estar lá, para estar tocando esse negócio, acompanhando de perto, tentando achar uma solução para um cliente que está pedindo um socorro ali, tentando resolver um problema numa máquina junto lá ao importador de São Paulo, que a máquina não chegou ainda, que está vindo. Então, poxa, não tenho o que falar sem os clientes também serem compreensivos. Com algum caso ou outro, seria muito mais difícil o nosso jogo, né, o nosso dia a dia. Tenho clientes extremamente parceiros, compreensivos, entendem, sabem que a gente está lá dando nosso sangue por aquilo. Todas as pessoas do time, todas as pessoas, não tem nenhuma pessoa que não seja comprometida. A equipe, eu já peguei gente chorando por não atender um cliente. Então, isso, assim, mexeu muito comigo. Eu falei, então a gente tá com o time certo, tá? Então, obrigado mesmo. Obrigado por apostar na gente no protocolo de verão. Foi muito legal. Cada dia mais a gente vai estar imputando isso na empresa, lançando novos protocolos. Foi o primeiro ano que a gente, de fato, lançou, mas já foi muito bacana. Teve um feedback muito legal. Tenho certeza que nos próximos anos a gente vai fazer coisas muito mais legais aí para vocês. Da minha parte, é assim, eu acho que eu cresci muito enquanto profissional, né? Eu só fui buscar
tanto conhecimento, porque eu fui cobrada, né? E eu fui desafiada, e é tão bom você ser desafiada. Me tornei, com certeza, uma referência no Brasil. Fiz muita coisa lá fora que me tornou uma especialista em laser. E eu posso dizer isso assim, sem medo, eu tenho certeza disso. Eu dou suporte para profissionais muito mais velhos, com muito mais tempo de mercado. Dei aula em congressos, assim, que noite, achei que... Que ligam até à noite. Né? Que ligam até à noite. Desesperado. Poxa, estou precisando de uma ajuda. Madrugada, já recebi, né? Mensagem. E eu, assim, já dei aula, assim, que eu liguei para o Júnior, nunca tinha ficado nervosa. Eu falei, puxa, eles colocaram a minha última aula, final de congresso, acho que não vai ter ninguém lá. Fui aplaudida em pé por profissionais que eu nem imaginava, que estão há muito mais tempo trabalhando com isso, são muito mais velhos que eu, assim. E, nossa, parabéns. Eu nunca tinha visto o laser dessa forma, eu nunca tive uma explicação tão fácil, eu nunca tive esse entendimento desse ponto específico. Isso graças aos meus clientes, porque são muitos e são muito bons. Então, a gente tem que ser cada vez melhor, até para poder responder todos os questionamentos. A empresa é uma empresa familiar, a gente tem a nossa família lá dentro e os nossos colaboradores fazem parte disso. As nossas filhas estão todos os dias lá, ou não todos, mas grande parte dos dias. A gente tenta fazer da Sul Laser um ambiente muito gostoso, porque é onde a gente passa a maior parte do dia e vocês passam a maior parte do dia de vocês. Muitas vezes, né, não é exatamente assim, tem o estresse do dia a dia, tem problemas que a gente tem que lidar, mas é o que o Júnior falou, quem está lá é porque é a pessoa certa para estar. Quem não está, passou e já foi, porque não dava o valor que a gente quer que seja dado para as pessoas, para os clientes, para os parceiros, para os colaboradores, né? E a gente tem um time que não é só o nosso time interno ali, né? Quando a gente fala, lembra do motorista, quando você for marcar uma locação, lembra que ele precisa dormir, que ele precisa comer, né? A gente pensa em tudo. Então, eu acho que, assim, o cliente é a base de tudo isso. Se não fossem os clientes, todo esse mecanismo não funcionaria, porque a gente só tem tudo isso, porque a gente tem uma demanda enorme de clientes. Então, eles fazem o nosso dia a dia. E eles alimentam todas essas bocas e fazem todas essas pessoas sonharem. Então, graças a essas 5 mil pessoas que a gente tem na nossa base... 5 mil na ativa, 5 mil. 5 mil pessoas que o nosso time ali vamos colocar umas 60 pessoas, 70 com o nosso time externo, vivem, criam suas famílias e projetam seus sonhos. Então, nosso muito obrigada. Obrigado. É isso, gente. Como equipe, eu só posso agradecer vocês dividirem esse sonho com a gente hoje. Primeiro Sul Laser Cast, vão ter outros. Primeira vez que eu falei. Primeira vez que você falou, verdade. Vão ter outros, a gente vai trazer parceiros, vamos aumentar essa história, contar mais detalhes ainda dessa história. E é isso, bora para a próxima. Parabéns você pelo trabalho. Muito obrigada. Ótimo, boa ideia. E se você quiser saber mais sobre a Sul Laser, aqui tem o QR Code que você escaneia, vai direto para o site ou na descrição aqui embaixo do vídeo. Lá tem todo o portfólio de produtos, todos os números de contato e todas as informações que você precisa.